Bem-vindos à Cabine do Filme, programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje eu tô trazendo uma certa polêmica aqui pro nosso podcast. O título do episódio é Série é Cinema? Pode parecer contraditório, mas hoje em dia as linhas estão muito borradas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê e também dar umas dicas de séries que na verdade são cinema sim, já adiantando aqui a resposta a essa pergunta. O mundo das séries era um mundo muito específico. O mundo das séries era uma coisa mais de sitcom ou de novelinhas. Ele tinha um tipo de comédia muito rápido, episódios curtos, normalmente com poucos cenários, como Friends, Married with Children, Seinfeld, que eram séries dos anos 80, anos 90, que fizeram muito sucesso. Claro que o humor mudou, as formas mudaram e as séries que chegaram para o Brasil não são exatamente as mesmas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, né? Agora, com os streams, a gente tem acesso a mais coisas, mas na época não era assim como é hoje, né? Que sai um episódio simultâneo no Brasil. E com a exibição da série The Sopranos no final dos anos 90 pela HBO, mudou a forma de se contar a história na televisão. E eu fui ler sobre isso, porque Sopranos é uma série que ganhou muitos prêmios. Eu sempre fiquei curiosa de saber, gente, mas por que essa série ficou tão famosa? E eu terminei recentemente de assistir as 6 temporadas. O protagonista, o James Gandolfini, que faz, né, o Tony Soprano, ele morreu 5 anos após o final da série. Ele teve um problema de coração, então ele ficou eternizado mesmo nesse papel. E a série conta a história da máfia, da família Soprano dele, a esposa, a Carmela, os 2 filhos e o pessoal em volta. Eles são de uma família de mafiosos em New Jersey, que é perto ali de Nova York, né? De Manhattan e tal. E é uma série que mudou a forma de contar histórias. Eles tinham muito mais personagens, muitos subtramas acontecendo ao mesmo tempo, cenários locais abertos, os episódios eram longos, a HBO trouxe episódios muito longos, né, cenas de sexo, apesar que Sex and the City não tem... já falei da próxima, porque Sex and the City veio com muita cena de sexo depois, Roma e outras outras séries da HBO. A HBO, como era um canal de TV a cabo fechado, assim, não era pago, eles começaram a trazer outras temáticas, outras formas de contar a história que se assemelhavam mais a dos filmes mesmo. Então, hoje assistindo Sopranos, terminei de assistir em 2022, eu acho que é uma série muito mal editada, assim. Tem cenas extremamente desnecessárias, não tem continuidade, tem muitas histórias que ficam soltas no ar, coisas que não precisam. Mas, assim, pra época que veio a série ainda levou 9 anos, mesmo tendo 6 temporadas, então deve ter tido alguns problemas ali no meio, né? Teve várias épocas, tem greve de roteirista, dificuldade financeira nas emissoras, então talvez isso tenha contribuído para desandar um pouco o ritmo da série. Mas foi uma série que transformou a forma de fazer televisão. E desde então, a HBO, que era um canal de cinema, né, que fazia filmes, apresentava filmes e tal, começou a trazer séries nesse formato mais aproximado do cinema. O que é um filme, né? Um filme é uma história que tem, às vezes, outras histórias, muitos personagens envolvidos, que tem muitos cenários, é uma coisa mais ampla. Não é como, por exemplo, pega o Friends, que é uma série que o pessoal normalmente conhece. Tem 2, 3 cenários, poucos personagens, histórias que começam e terminam ali mesmo. As séries que vieram dali em diante, elas começaram a borrar esse limite, a misturar essa ideia do cinema com essa ideia da série. Então, desde Sopranos até os dias de hoje, que a gente pega um Game of Thrones, né, séries realmente que são da HBO, a HBO conseguiu continuar com essa coisa de trazer um universo mais cinematográfico. A Amazon Prime começou também, a Netflix. Hoje em dia, as séries de televisão, né, de streaming e tudo mais, elas têm tanto dinheiro que é colocado, é tanta produção, que às vezes ela é mais cara e ela é mais produzida, tem elenco mais caro do que um filme, por exemplo. Então, às vezes, a gente pega um filme e fala, nossa, mas tem 2 atores, uma produção baixo orçamento, como, por exemplo, Apenas Uma Vez, que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor música, Once, é o nome em inglês do filme, e a música é Falling Slowly, que é uma música incrível, maravilhosa, que tem 1 milhão de versões. E é um filme de baixíssimo orçamento, com 2 atores que são os próprios roteiristas, compositores da música, é uma comédia romântica super levinha. E você pega daí uma produção agora A Roda do Tempo, por exemplo, que é uma adaptação literária da Amazon, que gastou milhões. A Amazon tá para fazer uma série do Senhor dos Anéis, que é antes
muitos anos antes, na época que os anéis foram feitos e foram distribuídos ali para os humanos, para os elfos e tal, Galadriel Nova, uma época, uma coisa bem interessante, eu tô bem ansiosa, mas já foi anunciado que o valor dessa série é maior do que todas as séries que já foram produzidas, então até mais caro que muitos filmes, e a qualidade da produção também é assim. Então, hoje em dia, é muito complexo, porque tem vezes que eles querem ganhar ali na série, jogam uma história que poderia dar um filme. E tem vezes que um filme poderia ter sido dividido em uma série ou uma minissérie, qual que é a diferença? Um seriado que a gente chamava eram pedacinhos, né? Eram vários episódios, 20, 24, normalmente era uma temporada de seriados que passavam na televisão. Com o streaming, mudou muito esse formato. A Netflix veio com esse sistema de binge watching, né, de maratona. Então, eles lançam todos os episódios ao mesmo tempo. Então, normalmente, as séries são mais curtas. Elas têm 10, 8 episódios, 13 episódios. Mesmo que, às vezes, os episódios têm 40, 50, uma hora, né? Não são tão curtos. E isso mudou também a estrutura. Então, existem as minisséries, que é para contar uma história só. Por exemplo, Big Little Lies, que é da HBO. É uma série que adapta o livro do mesmo nome, que ela foi feita para adaptar o livro. Ela é curtinha, ela é ali fechadinha, completa, com elenco caríssima, Reese Witherspoon, a Nicole Kidman, que são as produtoras, muito bem produzida. Porém, ela fez um sucesso gigantesco. Aí, o que eles fizeram? Eles criaram uma segunda temporada que não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com nada. É basicamente para dar uma continuidade. Então, acontece isso também, como o Conto da Aia, por exemplo. O Conto da Aia é um livro da Margaret Atwood, de 85, um livro maravilhoso, uma distopia incrível, super pesada, contada em primeira pessoa. Então, o que a protagonista não sabe, a gente não sabe. Inclusive, a gente não sabe o nome da protagonista, o que é uma coisa muito curiosa. E eles fizeram exatamente isso. A ideia era adaptar, fizeram uma temporada para adaptar esse livro. A primeira temporada adapta o livro. E eles criaram algumas situações, né? Por exemplo, ela não sabe o que aconteceu com o marido dela no livro, e a gente também não. Na série eles já mostram pra gente, eles têm que trazer outras dimensões para ter história, né? Só que como a própria Margaret Atwood está viva, né, a escritora do livro, ela contribuiu com a série e ajudou a desenvolver outras histórias, outras ideias. Hoje em dia, o Conto da Aia, a série, está na 6ª temporada, já teve muitos atores que passaram por ela, e o segundo livro, Os Testamentos, que a Margaret Atwood escreveu recentemente, tem informações que foram colocadas na série primeiro e depois ela trouxe para a literatura. Então eu assisti só a primeira temporada, que a primeira temporada é a temporada que conversa com o livro, né? E ela é uma série muito pesada. Eu falei, não, uma temporada tá bom pra mim. Eu vejo muito pouco do que acontece nas outras temporadas. E quando eu fui ler Os Testamentos, que seria a continuação do Conto da Aia, eu vi que tinha muitas coisas que eu não falei, gente, de onde que tiraram essas informações? E era da série. Então, é uma coisa de misturar, né, a série com o livro. A personagem, que é a June, ela ganhou o nome, né? Ela é a atriz maravilhosa, Elizabeth Moss, ganhou muitos prêmios, e ela vem de uma outra série que fez um sucesso incrível também, que era Mad Men. Então, não sei se vocês estão me acompanhando aqui, eu tô jogando várias séries para vocês entenderem como foi mudando isso, e como hoje em dia isso é muito nebuloso. Tem séries que são muito boas, porque é um filme grande às vezes, né? Ela consegue, como a Mare of Easttown, da Kate Winslet, que é recente da HBO também. É uma história só, é um assassinato, é uma investigação ali que ela tem que descobrir. Ela é a policial da cidade e tal. Mas ele é contado em 8, 10 episódios que consegue trazer mais profundidade para os atores, para os personagens, né? Os atores conseguem desenvolver melhor aqueles personagens, as motivações. Então você fica envolvido naquela história. Por que se falam, né, que tem gente que não assiste série, não quer começar a assistir série, porque não, daí a gente fica preso, não consegue parar, porque é isso, a ideia deles é essa. Um episódio acaba sem acabar, já deixando pro próximo, e com essa de jogar a série toda de uma vez só, como a Netflix faz, você não consegue parar. Você vai começar a assistir, aí você já quer ver o próximo, já quer ver o próximo. Isso é bom porque você fideliza, né, aquele público. Todo mundo assiste do começo ao fim. A retenção daquela série é grande. O pessoal quer assistir, muitas vezes quer assistir no dia que sai para já poder falar sobre a série. Porém, existe uma outra coisa ruim também, que a série se perde depois de um tempo. Ali na primeira semana ela é muito falada. Depois de um tempo as pessoas não falam mais sobre ela. Então algumas séries, algumas emissoras perceberam que às vezes é mais jogo você jogar uma por semana, como era antigamente, né? Como era o habitual, e deixar as pessoas comentando aquilo semana a semana. A HBO tá fazendo isso, a Disney Plus começou a fazer isso também. Às vezes joga os 2 primeiros e depois vai soltando semanalmente.
Porque daí a série fica sendo debatida por mais tempo e fica aparecendo mais tempo nos sites, nas redes sociais, nos twitters da vida. Porque a ideia deles é o engajamento, né? É que a gente se envolva na série. Vocês vão reparar, se já não repararam, que eu falo muito da HBO, porque a HBO foi precursora nisso. Ela veio com o The Sopranos ali, depois ela veio com Mad Men, que é uma série de época que conta a história de um escritório de publicidade, basicamente, vários personagens, só que as histórias de vida deles ali nos anos 50, 60, vão se misturando aos eventos que estavam acontecendo no Brasil, não, nos Estados Unidos e no mundo, a época que eles estão vivendo. Então ela é muito apurada historicamente, os dramas são muito interessantes, só que é uma série parada, ela não tem grandes conflitos, são conflitos humanos, assim, é meio que você continua acompanhando pelo fato de ser meio que uma novela, sabe? Te prende por ser uma novela, por você conhecer, gostar dos personagens e querer saber o que está acontecendo com eles. A Elizabeth Moss fez essa série, dentre outros atores incríveis. O protagonista, que é o John Hamm, que faz o Don, né? Don Draper, um personagem super complexo, meio anti-herói como o Tony Soprano. O Tony Soprano também iniciou essa fase na televisão dos personagens ambíguos, que o cinema já vinha trabalhando, né? Às vezes um protagonista que é um anti-herói, ou toma decisões duvidosas. A televisão tinha muita coisa da novela, que o personagem que é mocinha, a mocinha é mocinha, é boazinha, o mocinho é bonzinho, o vilão é vilão, é todo mundo muito estereotipado e muito colocado em caixinhas. Já desde The Sopranos, que essas linhas também começaram a se misturar. E também por uma questão histórica, por uma questão social. A sociedade começou a mudar, a sociedade começou a ficar mais aberta para esse tipo de história, de personagens ambíguos. E isso foi dando também uma densidade maior para séries de televisão. Porque a televisão, as séries, estão muito mais próximas da população do que o cinema, né? De você ter que. Até então não existiam os streams, então você ter que ir até o cinema para se aproximar de um filme. Ou contar com a televisão ali para te dar algum filme, normalmente um filme muito antigo, ou que já está há muito tempo em cartaz. E as séries eram mais próximas, elas tinham essa forma de contar a história mais próxima de quem está assistindo. Nos Estados Unidos, eles têm um monte de canal, um monte de produtora, então se você liga a televisão lá, tem uma série passando em cada canal, assim, uns 20 canais. E aqui sempre foram muito poucos os canais que reproduziam essas séries. Quando veio a Netflix e quando começaram os streamings, também se abriram as possibilidades de produzir novas séries, de contar novas histórias, e a gente começou a ter acesso a histórias de outros países também, outras versões, né, de mundo. Então, como Dark, que bombou aqui no Brasil, é uma série extremamente complexa, uma série alemã. Talvez tivesse sido melhor ver em pedaços devagar, eu também fiz uma maratona ali, ela é super complexa e caiu na boca do povo mesmo. E é uma forma de contar como filme, é muito complexa, tem muitos personagens, tem uma estrutura difícil de acompanhar. Então, as séries subiram de nível, podemos dizer assim. Elas vieram num outro patamar, porque o público também começou a ficar mais exigente. Depois de Mad Men, ou mais ou menos ali nessa época, Breaking Bad surgiu. E Breaking Bad mudou a história definitivamente das séries. Ela não tem uma produção tão boa quanto o The Mad Men ou como Westworld, que veio depois. Mas o Breaking Bad, que é da AMC, não é da HBO, o criador, né, eu não lembro o nome dele agora, mas ele sempre falou que a Breaking Bad só pôde existir por causa dos Sopranos, que os Sopranos mudou essa forma de contar a história, trouxe o protagonista que de certa forma é um anti-herói, que toma decisões contraditórias, afinal ele era um mafioso, né, gente? Ele matava pessoas, ele traía a esposa, ele era tipo, uma pessoa bem controversa. E mesmo assim a gente gostava do personagem, né? Ele é um ator carismático, assim. E o Breaking Bad vem contar a história de um professor que tá com câncer, que é o Walter White, que resolve começar a criar metanfetamina, né? Produzir no seu laboratório com o seu aluno, que é o personagem do Aaron Paul, que é o Jesse. E é uma série que os protagonistas são traficantes, basicamente. O FBI tá atrás dele, que é o cunhado dele é do FBI, e a gente não quer que eles peguem, assim. Então tem essa história da família, um elenco pequeno, menor do que o dos Sopranos. Apesar do Sopranos morrer gente a rodo, né? Mas assim, no Breaking Bad o elenco é pequeno, ele fica basicamente a série toda. E é uma série dura, é pesada. Tem episódios ali que eu quase larguei, de droga, muito intenso, mostrando muito esse dia a dia. Porém, é tão bem amarrada a história, ela é contada de uma forma a longo prazo, que a gente quer assistir. E ali, quando entra o Gus, pra quem assistiu Breaking Bad, sabe o que eu tô falando. Quando entra o Gus, quando entra os polhos esqueci, gente, eu não fiz pesquisa para esse episódio, então assim, eu tô indo de cabeça aqui. Los Pollos Hermanos, do Gus.
fica muito boa. Os atores são muito bons, a série é muito intensa, os roteiros são bem amarrados e ela acaba muito bem. Porque daí também começou isso, né? Diferente de um filme que você se dedica ali 1h30, 2, 3 horas hoje em dia para uma história, essas séries são anos, é 4, 5, 6 anos, né? Não agora essas da Netflix, que eles, como eu falei, eles botam todos os episódios ao mesmo tempo. Essas séries mais antigas eram um episódio por semana, e era assim, uma temporada de 12, 13, 20 episódios, que um episódio por semana é 12, 13, 20 semanas no ano, que tem 52 semanas. Ah, isso aí é ter a série de novo no ano seguinte. Então, assim, são anos de compromisso com uma série. Então, por que as pessoas, né, agarram no ódio quando o final termina ruim? Porque você se dedicou a anos, você depositou uma confiança naquela série, naquela produção, e às vezes vem um final muito frustrante, como Lost, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Como How I Met Your Mother. São finais extremamente frustrantes, até o Game of Thrones, né? Muita gente reclama também. Mas tudo bem, faz parte, né, gente? Às vezes não é porque o final acabou ruim que a gente não vai considerar tudo que aconteceu no meio. E o Breaking Bad também mudou essa outra forma de contar a história e veio com esse personagem ambíguo que conquistou geral. Dali em diante, muitas séries foram sendo aprimoradas e contadas não só com mais tecnologia, com mais dinheiro, como eu comentei, mas com roteiros mais intrincados, com, assim, histórias que têm um começo, meio e fim, mas que elas visam a temporada inteira, elas têm um planejamento mais longo, que não é só o episódio da semana. Muitas séries ainda seguem esse padrão. Por exemplo, todo o universo do One Chicago ali, né? Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, que é da mesma linha do Law & Order. Law & Order é uma das séries mais antigas que ficou em cartaz, que era de policial. Era assim, aquela equipe que ia trocando e cada episódio é um caso. O Law & Order, depois veio o Law & Order Special Victims Unit, que é só sobre crimes de abuso, estupro e tal, que tá no ar há mais de 20 anos. Para vocês terem ideia, a Mariska Hargitay, que é a protagonista, abriu uma fundação para ajudar mulheres abusadas e tal na vida real, de tanto que a série impactou e continua impactando no mundo, assim, tipo as pessoas que assistem. Então esse é o tipo de série que é o episódio da semana. Então você pode ver fora de ordem, você pode ver de 1 ano, depois de 20 anos depois, que não tem problema nenhum. Mas não é dessas séries que eu tô falando, porque o nome do episódio é Série Cinema. Então, essas não. Essas são as séries do caso do dia, tem um roteirinho mais simples, normalmente tem uma reviravolta no final, que é para entreter, que é para passar o tempo. Eu tô falando dessas outras séries que marcaram a época, que vieram assim, como Westworld, que eu já citei, vocês sabem que eu amo Westworld, eu vou trazer um episódio específico sobre essa série, mas eu acho que vale a pena contar um pouquinho para vocês o que essa série fez. Westworld é uma série do Jonathan Nolan e da Lisa Joy. São casados. O Jonathan Nolan é irmão do Christopher Nolan, o diretor, que eu amo também, que fala sobre ficção científica, Interestelar, A Origem e tantos outros filmes que são muito diferentes, o recente Tenet. E o Jonathan Nolan escreveu alguns roteiros junto com o irmão e eles resolveram levar isso para a televisão. O que eles fizeram? Eles criaram essa série baseada no filme homônimo é do mesmo nome, chamado Westworld. O filme dos anos 70, com o Will Brunner, é um parque de faroeste que as pessoas vão lá para fazer o que elas quiserem com os robôs. São robôs na época, né? E os robôs matam, estupram, batem, fazem o que eles quiserem. É um lugar para você soltar seu lado mais primitivo. Só que os robôs se rebelam contra os humanos e começam a matar os humanos. Só que nesse filme, os robôs são os vilões. Os humanos são os coitadinhos. Começa aí a subversão. A história se passa num parque, começa, né, num parque também, de um faroeste, que existem inteligências artificiais que lá moram. Porém, aqui os vilões são os humanos. Ou, na verdade, quem são os vilões, né? Começa essa pergunta. E a gente vai percebendo que, na verdade, não é inteligência artificial. Porque o interessante do Westworld é que a própria inteligência artificial é uma analogia à condição humana, porque eles vão tomando consciência da própria existência, eles vão tomando consciência de quem eles são, do qual é o lugar deles no mundo, e vão lembrando das atrocidades que os humanos cometeram contra eles. Aí que vem a revolta. Então é uma série que é extremamente bem filmada. Ela sai a cada 2 anos uma temporada nova, porque eles têm que escrever, eles têm que gravar, eles levam mais de 6 meses gravando a série. É muito complexa, efeitos especiais
Para vocês terem uma ideia, a primeira temporada tem nada mais, nada menos do que o Anthony Hopkins. A Tandy Newton, a Evan Rachel Wood, o Ben Barnes e o Jeffrey Wright, muitos e muitos atores, talvez você não lembre agora por nome, mas se você olhar assim a série, são atores que vieram do mundo do cinema, basicamente. Então, já começa que todo o elenco não era um elenco de série, digamos assim. Não era um elenco de televisão. Tinha, né, essa diferença, você vê. No Friends, por exemplo, só a Jennifer Aniston, a Rachel ali, que fazia cinema concomitante a Friends. Os outros eram atores da Friends, eram atores da televisão. E hoje até para o trabalho dos atores se misturou. A da televisão, a da série. A própria Disney Plus, se a gente for olhar, ela tá fazendo agora filmes que se conversam com as próprias séries deles, né? Então, tem cena pós-créditos de uma série que é um próximo filme e tal. Como eu falei, essas fronteiras esboçaram, assim, digamos assim, ficaram muito mais difíceis a gente enxergar. Então, por isso, inclusive, para nós que gostamos muito do conteúdo, né, da televisão, de séries, de cinema, de entretenimento, de esse conteúdo todo, ficou muito mais coisa pra gente ver. Porque é tudo de muita qualidade. Claro, qualidade varia, né? Mas assim, não é porque é um filme que é melhor que uma série. Então depende muito do que você quer ver, como você quer ver, o que você tá com vontade de ver. Então entra aí as curadorias também, né? As curadorias, as pessoas que a gente segue, que dá dica, que tem um gosto parecido, que a gente fala de uma coisa diferente. Porque tem muita opção. A gente falou num episódio passado sobre os streams, a quantidade de streaming que tem, e como é difícil a gente dar conta de tudo, né? Eu, por exemplo, tô sentindo muita falta de ler, vocês sabem que eu leio muito, eu coloco muito sobre livro também nas minhas redes, mas eu não tô conseguindo ler porque eu tava vendo muito filme, então assim, tem que priorizar, né, gente? Porque a gente também tem outras coisas para fazer, tem outros afazeres, tem outros trabalhos. Então, esse serviço de curadoria é muito importante. Mas, assim, dizer, o ponto desse episódio de hoje é para assim, desmistificar o pessoal que não gosta de série porque é série, como se fosse um subproduto do cinema, porque não é. Já nunca foi, né? Sempre teve uma outra pegada. Mas hoje em dia existem séries que são muito melhores que muitos filmes, não só em produção, como em roteiro, como em qualidade de atuação. Então eu acho que a gente tem que dar uma chance pro diferente. Claro, tem gente que não gosta de série, não gosta de série. Mas existem as minisséries, as séries curtas de 4 episódios, como por exemplo Nada Ortodoxa. É uma série que tem na Netflix, que conta uma história real de uma moça daquela religião bem judia ortodoxa, mas assim, que é super radical, no Brooklyn, Nova York. E ela resolve fugir. E resolve ir para Berlim. E vai um grupo de uns homens lá, que seria o marido dela e mais o cunhado, sei lá, não lembro exato, mas vão atrás dela em Berlim. E é meio que uma jornada de descobrimento dela, de redescobrimento de quem ela é e de quem ela é no mundo. É uma minissérie, são 4 episódios. Daria um filme, mas com 4 episódios a gente consegue entrar melhor na história. E é maravilhoso, assim, é uma história que marca. E tem muita gente que tem preconceito porque é série, né? Chamam de série, não de filme. Então é como a gente tem preconceito também, a gente em geral, né? Com filmes brasileiros e séries brasileiras, por exemplo, existe também com as minisséries. O Gambito da Rainha, uma minissérie que fez bastante sucesso, e o elenco também é protagonista, a Anya Taylor-Joy também faz cinema. Uma série que conta uma história muito boa, de uma forma muito gostosa de assistir, fluida. E a gente não é obrigado também a assistir tudo de uma vez só porque tá disponível ali, né? Eu sei que é difícil, eu também, quando tá tudo disponível, eu não consigo parar muito assim, mas a gente pode ver em pedaços, a gente pode ver em partes. Eu acho que a gente também não é obrigado a ver a série da moda, o filme que acabou de sair. Eu acho que a quantidade de opção que tem hoje, nada impede a gente assistir, como eu parei pra assistir The Sopranos, que é uma série que tem 20 anos, ou para assistir um filme em preto e branco, que eu não assisti ainda, ou para ler um livro que eu descobri no sebo esses dias. Então, a gente não é obrigada também a estar vendo tudo que sai o tempo todo e estar sempre atualizado, mesmo quem produz conteúdo. Porque senão a gente vira escravo do entretenimento, né? E muitos desses programas, essas séries, esses filmes, eles estão aí pra gente refletir, pra gente curtir. Não é pra acabar e já ir pro próximo, não é pra cumprir tabela, sabe? Eu acho isso um grande erro, assim. E como eu citei o cinema nacional, eu não poderia deixar de falar, né, gente? 3%, uma série distópica, eu adoro distopia, uma série distópica brasileira, que é muito legal. A primeira temporada tem um baixíssimo orçamento, então a gente percebe algum probleminha de produção, mas na segunda eles já vieram com um orçamento melhor, que fez um sucesso. E, um fato curioso, fez muito sucesso em países não brasileiros, tipo, não língua portuguesa, assim, que tiveram que ler legenda ou colocar dublado para poder entender.
E isso é muito legal, isso mostra a qualidade da nossa produção. E a Cidade Invisível, que é uma série mais recente, vai sair uma segunda temporada agora, que conta uma história como se os mitos brasileiros do Curupira, do Boto Cor-de-Rosa, fossem reais, como se fossem pessoas ou fossem entidades que vivem entre nós. E por causa disso, é uma coisa meio mística, meio real. É muito legal. É com o Marco Pigossi e a Adriana Esteves, não. Já lembro o nome dela, mas assim, é muito boa também. Séries brasileiras são muito bem feitas. Tem também aquela série das moças lá dos anos 50, 60, que eu também não lembro o nome, mas daqui a pouco eu lembro, eu coloco aqui na descrição para vocês entenderem, para vocês lerem, que também é uma série muito legal. Eu acho que a gente tem que também quebrar um pouco esse preconceito com série, porque o que aconteceu? Antes, gente, pra você ser ator, Brasil era SBT, Globo e Record, né? Era o que a gente tinha aqui. E todo mundo queria ir pra Globo, fazer alguma coisa na Globo. E com o Netflix e essa expansão de outros streams, a própria Globo, né, tá fazendo outras séries e produzindo outras coisas, como Desalma, aquela do... Ai, uma outra do... Ai, já lembro também. Vou procurar aqui, já vou lembrar, já vou falar pra vocês. A gente percebe que a própria produção brasileira, que sempre foi muito boa em contar histórias, está conseguindo trazer outros atores e trazer outras opções de entretenimento pra gente. A Alessandra Negrini, gente, do Cidade Invisível, que além de tudo fez A Muralha, que era uma série da Globo. A Globo tinha séries também, né? Maravilhosas. Adaptavam livros nacionais. A Muralha é um livro incrível, que eu tô lendo agora, inclusive, muitos anos depois que a série foi feita, que é tão bom quanto. Como os Maias, que a Globo fez, A Casa Sete Mulheres. É legal a gente ir atrás do conteúdo nosso também, às vezes não tão recente, mas que é tão bom que vale a pena. Vale a pena a gente abrir essa caixinha do nosso conhecimento e se aprofundar na história do nosso próprio país. A das quatro moças que eu comentei é a coisa mais linda, que é uma época no Brasil ali nos anos 50, 60, muito empoderada, traz atrizes muito boas também, vale a pena. Tem também o Bom Dia Verônica, que é a adaptação do livro, que é uma série que tá na Netflix. A que eu queria lembrar é o Arcanjo Renegado, que é uma série muito boa também. E todas essas contam histórias que poderiam facilmente ser um filme. Mas às vezes você trazer um filme de 2 horas e uma série de 8, 10 horas, você consegue contar melhor a história, você consegue aprofundar melhor nos personagens e isso cria um impacto muito maior. Por isso que às vezes a gente lembra de séries muito melhor do que alguns filmes, porque essas séries acabam ficando na gente, acabam ficando com a gente, né? Séries que vale a pena também, eu quero citar essas séries mais romancinhas de amizade, como Gilmore Girls, que eu adoro, como agora essas recentes Sweet Magnolia, Virgin River, que tá na Netflix, que elas são estilo mais novela, mas também são muito bem produzidas, em cenários muito bonitos, figurinos muito bonitos. Então, as séries hoje em dia, é muito difícil você pegar uma série assim, tipo, gravada no quintal, digamos assim, né? Elas têm uma produção que se assemelha muito ao cinema, que busca essa qualidade de trabalho. Isso eu falando como crítica, como espectadora. Não como uma pessoa que trabalha ali, né? Deve ter mudado muito a forma de trabalhar dentro desses ambientes, que se confundem, como eu falei, com o próprio cinema. Então, série, cinema? Não, mas quase. E dependendo do filme, às vezes é assim. The Tudors, a série da HBO que eu comentei no começo, que é uma das séries que eu amei, conta a história do Henrique VIII e suas 6 esposas. E assim, gente, eu aprendi história com aquela série. Porque eu ia ler, acabava o episódio, eu matava uma esposa lá, eu ia ler sobre elas pra ver o que aconteceu, se era real, se não era. Fazia aquele bate-check ali na vida real. E, gente, tem muita coisa muito legal. Tem muita coisa muito... a gente aprende muito, sabendo que as séries, né, como o cinema, tem uma licença poética. Instiga a gente a querer conhecer mais. E as séries, às vezes, elas alimentam isso por mais tempo. Elas deixam a gente com vontade de saber mais por mais tempo. Às vezes o filme você termina, você passa ali 15 minutos, você já esqueceu. E a série, como é recorrente, como você fica ali tempo se dedicando a ela, você acaba aprendendo, ou acaba vivenciando junto com aqueles personagens um momento, um sentimento. E às vezes é um refúgio, né? Como um bom livro. Então, olha, gente, eu sou muito fã de série. Vocês devem ter percebido que eu assistia muita série antes, assim, quando nem tinha tanto streaming. Eu gosto muito de Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, How to Get Away with Murder também, mas How I Met Your Mother, Friends, essas séries de comédias que vão se adaptando com o tempo, vão trazendo discussões também dentro delas. E são formas de contar história, né? Eu, como escritora, como contadora de história, como comunicadora, eu gosto de formas diferentes, interessantes e instigantes de contar história.
E eu acho que séries também são formas válidas de contar. Não vale a pena ter preconceito. Eu acho que a gente tem que conhecer se a gente tá com vontade de ver. E outra coisa, se cansou, não gostou, desiste, larga e vai pra próxima. Ninguém é obrigado a ver tudo desde o começo até o fim se não tá gostando. Eu me obrigo, às vezes, por exemplo, como eu comentei, os Sopranos, o Breaking Bad, que eu sabia que eram séries famosas, eu, entre aspas, me obriguei a ir até o final. Mas, gente, o tempo é escasso, né? A gente não pode se dar o luxo de ficar vendo tudo até o final se a gente não tá curtindo. Então, também se dê essa liberdade de largar se não estiver gostando, de experimentar séries novas, de conhecer coisas diferentes. Existem muitas antologias hoje em dia, então a série do Black Mirror, do Love, Death and Robots, são séries que cada episódio é uma coisa, então também é legal de assistir, às vezes não tá afim de ver uma série inteira, ver um pedacinho, ver um episódio. Agora na Amazon também entraram algumas dessas. Então vale a pena a gente buscar. E se a gente estiver muito perdido, perguntar para quem a gente conhece, que fala de cinema, que fala de série, que fala de literatura, para ajudar a guiar a gente nesse processo. Lembrando sempre que a experiência é nossa, né? A gente leva a gente para aquilo e a gente leva a nossa experiência. Então às vezes a gente não vai gostar, mesmo que todo mundo goste, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente se permitir e também se permitir largar se a gente sentir necessidade. Então esse é um episódio, assim, para ser uma conversa gostosa sobre séries, sobre cinema, sobre possibilidades diferentes que a gente tem, que são muitas e que são muito interessantes. Isso é legal da gente ter mais pessoas contando histórias, tanto como roteiristas, produtores, diretores, atores. Abrir a possibilidade de a gente ver novas histórias sempre nos engrandece, sempre nos expande. Quero terminar falando aqui da Marvelous Miss Maisel, que é uma série da Amazon, que é da mesma roteirista do Gilmore Girls, então os diálogos são extremamente rápidos, mas ela conta a história de uma moça nos anos 50 que se divorcia e vai trabalhar como stand-up comedy. Então, assim, duas coisas completamente inusitadas para aquela época. É uma série super empoderada, que fala de assuntos atuais, apesar de serem no contexto de época, extremamente bem feita também. Então, as séries da Amazon são muito bem produzidas, as séries da Apple são muito bem produzidas. E lembrando que a Netflix tem algumas séries que são originais da Netflix e outras que ela compra. Então, as originais eles estão investindo cada vez mais, né? Porque a tendência é que cada série volte para sua mãe, digamos assim. Então, a Disney já pegou as séries que estavam na Netflix, que são dela, cada um tá pegando de volta o que é seu. Então, ficam aqui algumas dicas de séries para vocês. Falei de muita série boa. Se alguém quiser conversar sobre alguma mais, vem falar comigo. Quiser mandar sugestão, trocar sobre série, sobre cinema, é ou não é cinema. Westworld, de novo, vai vir um episódio específico, porque ele é muito filosófico. Então eu quero trazer essa parte da filosofia do Westworld, mas ainda não é o momento. Mas aguardem que em breve vai vir. Então, quero agradecer a todo mundo que me ouviu aqui falando desse tema que eu gosto tanto, né? Que é séries. É isso que eu não entendo as polêmicas, né? Eu só joguei ali o final de Lost, só joguei ali o final de Game of Thrones. Porque tem essas polêmicas do final, né? Mas eu acho que isso é legal. Às vezes até faz a série viver mais do que ela viveria se o final tivesse sido satisfatório. Então, aproveitando para mandar um beijo para todo mundo que me ouve. Que tá aqui todo mundo, toda semana, acompanhando aqui minhas divagações sobre cinema com os meus convidados incríveis. Semana que vem tem mais convidado incrível. Sugestões, dicas, comentários, podem mandar lá no podcast Rabiscos ou no Cartas de Carolina no Instagram, que a gente aceita com muito prazer. Um beijo enorme pro meu amigo Tadeu, que também gosta de uma série, mas quem sabe agora tem anotado algumas novas para assistir. E para todo mundo que gosta de série, e para quem não gosta, tomara que tenha ficado com aquela provocaçãozinha para assistir mais, tá bom? Um ótimo dia para todo mundo e até quinta-feira que vem. Um beijo grande!